Bom dia, turma do segundo ano. A sexta-feira chegou, mas a gente ainda tem tarefas hoje. Então, para a gente poder fechar a nossa semana, nós vamos fazer duas atividades do nosso kit de atividades que o tio Daniel entregou e uma atividade de leitura, especificamente de leitura, no livro de ciências. Então, já separa o seu livro de ciências, que a gente vai fazer uma leitura e entender mais sobre as plantas. Mas antes, a gente vai começar por uma atividade que é uma brincadeira muito conhecida chamada adedonha. A brincadeira de adedonha é você tem que brincar com outras pessoas. Então você pode brincar com a sua mãe, ou com o seu pai, ou com algum coleguinha que estude com você no reforço. O ideal é que a gente tente escrever as palavras de acordo com o que cada coluna pede e a letra inicial. Então o tio Daniel colocou aí algumas letras do alfabeto, não estão todas, nem está completamente, o alfabeto não está todo, não está seguindo também a ordem alfabética, apesar de que no começo eu coloquei a ordem alfabética, mas depois eu vi que outras letras seriam mais interessantes. Mas tio Daniel tem muita coisa para escrever aqui. Você vai escrever com a ajuda dos seus pais e caso alguma coisa fique sem conseguir saber o que escrever, aí você me pergunta que a gente junto pode tentar encontrar. Se não encontrar, por exemplo, cor, a gente conhece as cores básicas que tem no nosso estojo. Mas existem algumas tonalidades de cores, com outros nomes. E aí você me pergunta que eu posso ajudar. Então tem aí nome, animal, comida, objeto, cor, brinquedos, profissão e corpo. Essa onde tem corpo, você vai olhar para o seu corpo e pensar nas partes do corpo. Então pode ser desde coisas que estejam mais visíveis ou também nome de órgãos que estão dentro do nosso corpo. Então, com a ajuda dos pais, a gente vai fazer essa pesquisa. Combinado assim? No total, tem a última coluna aí chamada, no final da coluna, a última é chamada total. Então, se você conseguiu formar todas as palavras, por exemplo, se você com a letra A conseguiu achar um nome, um animal, uma comida, um objeto, uma cor, um brinquedo, uma profissão e uma parte do corpo, você anota lá o total que você fez, para a gente saber no final quantas palavras ficaram faltando ou não. Combinado assim? É uma forma da gente estimular a criança a escrever, a pensar. Combinado? No verso dessa atividade, você vai encontrar uma atividade que é de pintura, mas você tem que seguir o que está escrito na legenda. Então nós temos aí 4 crianças em situações diferentes. Uma está segurando uma casa com um passarinho em cima, uma outra menina está com um passarinho na mão, um menino está sentado no chão com um pássaro à sua frente e uma menina está com um pássaro na sua cabeça. Você vai pintar de acordo com as dicas que tem acima. Então, para as duas primeiras crianças, nós temos 9 dicas e para as outras duas crianças, nós temos mais 9 dicas. Ao final, depois que você fizer a pintura correta, você vai dar nomes a esses personagens e dar características a eles. Então nós temos 2 meninos e 2 meninas. Depois você vai escrever, você pode dar um nome e ao lado você escreve se ele é engraçado, se ele é alto, se ele é baixo. Características. Então você vai pensar em adjetivos. Dar adjetivos é quando a gente olha para uma pessoa e ver coisas positivas nele. Então você vai pensar em que características essas crianças têm, escreve o nome dos meninos, o nome das meninas e ao lado, na mesma linha, você escreve uma característica para cada um. Então, menino, você pode dar um nome que você escolher e ao lado uma característica. Combinado? Então, duas atividades simples, rápidas da gente fazer, dá para a gente fazer brincando. E no livro de ciências, nós vamos abrir ele na página 36 e nós vamos falar sobre as plantas. A gente sabe que cada planta tem o seu lugar. A gente sabe que tem plantas terrestres, nós temos plantas aquáticas, nós temos plantas que são acostumadas, então, as plantas aquáticas, elas são acostumadas a viver no ambiente onde tem muita água. As plantas terrestres, elas podem nascer em rochas, presas em rochas, presas no solo ou presas até em outras árvores. E nós temos também algumas plantas que elas podem viver em regiões
de muita temperatura, temperatura muito alta ou temperatura muito baixa. Então, esses são os ambientes em que essas plantas podem estar inseridas. Para a leitura, a gente vai ler as partes das plantas. Então, na página 37, você está vendo aí uma árvore, uma planta, na verdade, ainda não é uma árvore, e você está lendo aí as folhas, tem ali suas características, frutos, raízes, flores e caule. Essas são as 5 partes da planta. Porém, nas outras páginas, até a página 42, nós vamos ler para entender mais sobre raízes, sobre caule, sobre as folhas e flor e fruto. Você só tem que resolver as questões que estão na página 42, que são 2 questões. Então, é um caça-palavras, nós temos aí com as palavras que você encontrar no caça-palavras, você responde as frases que tem acima do caça-palavras, e abaixo nós temos uma árvore, que você está aí uma imagem dessa árvore, que é uma figueira, e tem uma pergunta embaixo. Então, depois que você fizer a leitura, responde essas atividades no livro didático e é o fim das nossas atividades de hoje. Na segunda-feira, nós estaremos na escola para a entrega de um novo material que a gente vai começar a utilizar. Então, eu preciso combinar isso com vocês, vou mandar o recado no final do dia para que os pais fiquem sabendo e no domingo eu reforço essa informação. Combinado assim? Então, um grande abraço para vocês. Muito obrigado por mais uma semana de muitos desafios. Eu sei o quanto está difícil estudar assim, distante da escola, distante dos colegas. Infelizmente, a gente ainda não pode retornar com toda a segurança para as nossas crianças, mas muito em breve, assim que a gente tiver mais segurança para poder receber vocês de volta na escola, nós estaremos de portas abertas. Então, um grande abraço, um beijo para todo mundo e bom final de semana.